Meus irmãos, uma alegria continuarmos na presença do Senhor, apresentando o nosso culto a Ele. E nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco nesta manhã e desejamos que Deus possa continuar abençoando a vida de todos os irmãos, aqueles queridos também que estão cultuando ao Senhor a partir dos seus lares. E com grande alegria, irmãos, nós queremos compartilhar a palavra de Deus com todos. Eu quero convocar os irmãos para que nós nos ponhamos em pé e nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 1 até o 5. Esta manhã nós vamos falar com os irmãos, vamos tratar com os irmãos a respeito da unidade da igreja, né, como orientação do pastor. Né? Domingo passado eu escapuli do tema, né, mas hoje não tem jeito, eu tenho que me ater ao tema e estaremos, então, tratando com os irmãos a respeito da unidade da igreja a partir da celebração, da comunhão e do perdão. E das implicações que isto tem em nossa vida prática, que isto tem no nosso compromisso com Deus, na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo e, especialmente, irmãos, no tipo de culto que prestamos a Deus a partir deste enunciado da comunhão e do perdão. E Efésios 4, versículos de 1 a 5, nos diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que Deus mesmo abençoe a leitura da sua palavra. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, pela verdade que é a tua palavra, ó Deus. Não há outra verdade além desta, Senhor. A tua palavra, ó Deus, é luz para o nosso caminho e para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, agora, fala aos nossos corações, pois nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o apóstolo Paulo deixou para nós este texto porque no início da história da igreja cristã havia muita divisão na igreja, especialmente por conta dos judeus conversos, né, os judeus que abandonaram o judaísmo e se converteram ao cristianismo. Eles tinham uma visão de que o cristianismo era algo só para eles. Essa mensagem é nossa. Nós não podemos dá-la para ninguém, compartilhá-la com ninguém. Isso começou a gerar muita dificuldade no ambiente da igreja, em razão dos gentios que se convertiam e participavam do mesmo grupo, da mesma igreja, da mesma comunhão. E começou a haver problemas com relação a isso. E o apóstolo Paulo, não só o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Pedro e o próprio Senhor Jesus Cristo, entendendo que a unidade da igreja era algo de tão fundamental importância, que o Senhor Jesus, inclusive, orou por isso, orou por nós e orou por isso. E lá em João 17, 21, o Senhor Jesus, orando, ele diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que ainda crerão em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então vejam a importância do pensamento, da construção, da edificação deste pensamento de unidade da igreja. Há um propósito nesta mensagem, e o propósito final disto é para que, por meio da nossa unidade, Cristo seja conhecido e o nome de Deus seja exaltado. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4,
e em 1 Colossenses 1, ele volta a tratar deste assunto, dizendo que Cristo é o cabeça da igreja e que, portanto, há um só corpo e um só Senhor, sendo Cristo o cabeça da igreja. Então, queridos, a unidade da igreja, ela se constrói a partir da pessoa de Cristo. Não é a partir da pessoa de um líder, não é a partir da pessoa de um pastor, não é a partir de uma igreja, uma vez que há igrejas que defendem uma autoridade que não tem, dizendo que elas sim são a verdadeira igreja e que a unidade deve ser construída em torno daquela igreja, quando isto não é bíblico e não é verdadeiro, porque a unidade da igreja, ela é construída a partir da pessoa de Cristo, e isso nos revela que a igreja e que, portanto, nós devemos estar cheios da presença do Espírito Santo, porque onde o Espírito Santo está, coisas maravilhosas acontecem na minha vida, na sua vida, porque onde o Espírito Santo está, há alegria, há perdão, há unidade e há comunhão. Nós servimos, irmãos, a um só Deus, em um só corpo e com um só propósito. Portanto, todos nós, cada um de nós, você é peça importante nesta construção da unidade, para que o nome de Cristo seja reconhecido, para que a igreja cresça em amor, em graça, em perdão, em comunhão, em misericórdia. E, irmãos, se nós não tivermos um coração voltado para a unidade, para a comunhão, nós não vamos contribuir para nada disso. Não vamos contribuir para que a igreja cresça em amor e para que o nome de Deus seja exaltado. E para que isto se torne uma realidade na vida de cada um de nós, nós temos que olhar mais para Cristo e menos para nós mesmos. Pois se eu começo a olhar muito para mim e desviar o olhar de Cristo, eu começo a ver em mim, irmãos, qualidades que sequer tenho. E não vejo os defeitos que muitas vezes transbordam em minha vida. Daí a importância de olhar para Cristo, de construir a unidade da igreja e da minha vida e do meu relacionamento na pessoa de Cristo, porque Cristo é o nosso exemplo máximo de unidade, de comunhão, de perdão e de amor. Quando olho para Cristo, eu aprendo que a unidade do corpo de Cristo me chama a um compromisso de amor e de fidelidade a Deus, a despeito, irmãos, das circunstâncias desfavoráveis que por vezes alcançam a nossa vida e que nos entristecem. Em razão desse compromisso a que sou chamado, a partir da unidade do corpo de Cristo, eu me identifico com as coisas de Deus e não com as coisas do mundo, as quais se tornam desprezíveis para mim. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse que tudo aquilo que ele reuniu, em termos humanos, em termos de conhecimento, de poderio, de alcance e conquistas, ele considerou como perda, como esterco por amor a Cristo. E não era pouca coisa, irmãos, o que o apóstolo Paulo abriu mão para servir a Cristo. Porque era um homem erudito, um homem poderoso, um homem de posses, um homem de família influente. Tudo isto ele abriu por amor a Cristo, por amor à construção da unidade da igreja em torno da pessoa de Cristo. As coisas mundanas, portanto, o pecado, eles não podem ter poder sobre a minha vida. Pois eu estou compromissado com o Senhor Jesus, com os seus ensinamentos, com as suas verdades, e os meus olhos estão postos em Cristo, e não nas coisas carnais, nas imoralidades, nos vícios. É como nos diz Romanos 6, versículo 6, que diz o seguinte, a partir do versículo 5, porque se fomos unidos com eles na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo disto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos do pecado, porque Cristo nos libertou, Cristo nos chamou para a sua presença, para a unidade
para a comunhão. E uma vez, queridos, compromissados com Cristo, nós somos fiéis. Somos fiéis de forma inabalável. Nada pode abalar a nossa fé em Senhor Jesus Cristo e a nossa relação com Ele. Como nos diz lá em 2 Timóteo 1, versículo 12. Porque olhando para Cristo e tendo este compromisso com o Senhor Jesus, nós vemos, irmãos, e sentimos as ações poderosas de Deus, tanto na vida da igreja, quanto na minha vida pessoal. Quando sirvo a Deus com sinceridade de coração, quando trabalho pela unidade da igreja, quando trabalho pela comunhão da igreja, nós adoramos a um só Senhor, nós vivemos em comunhão, nós ganhamos outros para Cristo. Tudo isto a partir da demonstração de que em Cristo somos um. Mantendo nossos olhos em Cristo, irmãos, nós renovamos os nossos compromissos com Deus. Os nossos compromissos com Deus envolvem fidelidade às nossas doutrinas, aos nossos princípios, às nossas práticas que construímos e que fazemos ao longo de tantos anos. Nós não precisamos, portanto, de seguir modismos, de seguir invencionismos, de copiar nada de ninguém. Porque há muita gente que fica assim, mas lá na igreja, na outra igreja lá o culto é assim, na outra igreja o louvor é assim, na outra igreja a oração é assim, na outra igreja a pregação é assim, que seja, é lá, não é aqui. Aqui é do jeito que é, e é do jeito que sempre foi. E nós existimos, irmãos, como igreja, como segunda igreja, há quase 77 anos, unidos em torno deste sentimento, em torno desse propósito e de comunhão como igreja. Como batistas, nós existimos há mais de 400 anos, há 418 anos, provavelmente. E temos um compromisso com a nossa história. Não é à toa que a nossa Convenção Batista Brasileira estava agora reunida ali na Bahia, para cuidar da nossa história, cuidar das nossas doutrinas, cuidar dos nossos princípios, aqueles que norteiam a nossa unidade em torno da pessoa de Cristo. E se nós começamos a introduzir no nosso culto modismos, modernismos, novidades que vão surgindo por aí, se começarmos a flexibilizar as verdades bíblicas em troca de amenidades ou de um evangelho mais palatável, onde você pode fazer tudo o que quiser, e depois ir lá a Deus e falar com Deus, e a graça de Deus, vai te lavar de tudo e tal, sem nenhum compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus, com as verdades eternas. Nós estamos dando, irmãos, um passo seguro para daqui a alguns anos não sermos mais nada. Perdermos nossa identidade batista e desprezarmos a nossa história, os nossos princípios, a nossa doutrina, porque não passaremos de uma mistura, e isso será um desprezo, irmãos, à nossa história, à vida de irmãos nossos que perderam as suas vidas para defender as nossas práticas, os nossos princípios, as nossas doutrinas. É bem verdade, e não podemos perder esta visão, que a igreja, ela deve ser contextualizada, sim. Nós já estamos em 2026, nós não estamos lá mais em 1800, mas flexibilizar importa em não abrir mão das nossas doutrinas, nem do que foi construído até hoje, em termos de nossa história e de nosso compromisso com Deus. Um culto comprometido com o verdadeiro louvor, um culto comprometido com a exposição da palavra bíblica. Práticas estas que conduzem ao reconhecimento de que somos dependentes de Deus, que precisamos construir a unidade em torno da pessoa de Cristo, que precisamos do perdão do Senhor, para que a comunhão da igreja, para que a minha comunhão com Deus, para que a sua comunhão com Deus, para que a nossa comunhão, ela seja uma realidade em nossas vidas, a partir da unidade em torno da pessoa de Cristo. E quando nós fazemos isto, esta unidade, esta comunhão, elas não só se instalam nas nossas vidas, mas elas permanecem em nossas vidas.
O culto ao Senhor, portanto, irmãos, não é show, não é entretenimento, pois se ele não nos levar a uma comunhão e a um compromisso verdadeiro com Deus, o culto perde o sentido. Nós não podemos vir para cá para fazer um show, para alegrar as pessoas, porque o culto perde o sentido. O culto não é palco para frivolidades, e sim para a exaltação do nome de Deus e para a promoção da comunhão da vida de cada um de nós com Deus. E é no compromisso com Deus, em lhe prestar um culto sincero e contrito, que encontramos a unidade do corpo de Cristo em torno da pessoa de Cristo, e encontrando isso, encontramos lugar para o perdão em nossas vidas e para a comunhão e para a exaltação do nome de Deus. E por que, irmãos, nós temos que chamar a atenção para esses fatos? Porque nós precisamos aprender isto. E mais do que aprender, nós precisamos pôr isto em prática para que a comunhão se torne uma realidade em nossas vidas. Porque nós nos relacionamos com muitas pessoas. Aqui na igreja, quantos relacionamentos estabelecemos? Nas nossas famílias, quantos relacionamentos estabelecemos? No local de estudo, no local de trabalho. E muitos problemas podem surgir a partir desses relacionamentos. E é por isso que precisamos fazer do perdão para a exaltação do nome de Deus uma prática em nossas vidas, uma prática a qual Jesus nos chamou, uma prática a qual Jesus nos ensinou, pois onde há perdão há paz, e onde há paz há comunhão, porque aquele conduz a esse. Meus irmãos, nós podemos ver muitas vezes tantas famílias, tantas vidas, né, tantas amizades longas e tantas igrejas, irmãos, sendo destruídas por causa dos maus relacionamentos, por causa de questões absolutamente desprezíveis, como a política, como a mágoa, o rancor. Irmãos, a mágoa e o rancor são sentimentos diabólicos e destrutivos. E nós não podemos permitir que eles se enraizem em nosso coração, que eles encontrem lugar em nossas vidas. O perdão, ele é um chamado à comunhão. E quando nos curvamos a Deus, nós sempre conseguiremos perdoar, recomeçar, trilhar o caminho da paz, da alegria plena em Cristo, do perdão e da comunhão. Por vezes, o perdão pode parecer difícil, pode não ser fácil, mas ele jamais é impossível para aquele que serve a Deus, para o servo do Senhor. Não importa o que tenha acontecido. A submissão a Cristo nos leva ao perdão e à comunhão. Pois o perdão é divino e o ódio e o desejo são sentimentos diabólicos e não podem fazer parte da vida dos filhos de Deus. Então, se você precisa tomar uma atitude perdoadora e isso lhe parece difícil, olhe para Cristo, pois Cristo olhou para nós e nos amou e nos perdoou incondicionalmente. E por meio deste perdão, nós, réis seres humanos, temos acesso ao Pai, à sua presença, à comunhão com Deus, à comunhão com a igreja, à comunhão com a família. E assim fazendo, queridos irmãos, nós vamos perdoar a quem precisa de perdão. Você poderá perdoar a um filho que o magoou, você poderá perdoar a sua esposa que o magoou, você poderá perdoar ao seu marido que o magoou, você pode perdoar a amigos que o decepcionaram. Talvez você possa perdoar até mesmo alguém que já tenha lhe feito mal. E devemos fazer isso, irmãos, porque é como diz a palavra de Deus em Romanos 12, porque quando agimos assim, nós colocamos brasas de fogo sobre a cabeça daqueles que nos querem mal, porque eles não vão entender. Porque esta é uma das maravilhas do Evangelho. O Evangelho me leva ao perdão, e isso às vezes faz a pessoa pensar.
Vejam o que diz a palavra de Deus lá em Romanos 12, 19 e 20. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque a ira não é pecado. Pecado é se deixar dominar pela ira e fazer um monte de bobagem. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é glorioso, irmãos. Isso é realmente divino. Você deve perdoar alguém? Perdoe. Perdoe. Sabe por quê, irmãos? Se nós não perdoarmos aqueles que precisam do nosso perdão, nós nos fazemos indignos do perdão de Deus. E isso é muito sério, irmãos. Os irmãos lembram que na oração que Jesus nos deixou como ensinamento, lá em Mateus 6, 9, 15, é muito interessante, porque o Senhor Jesus usa uma expressão, e eu volto a dizer, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de curiosidade até, como procuramos explicar domingo passado. Porque às vezes lemos determinados textos bíblicos e eles nos passam pela mente sem que atentemos para o que está ali. Em Mateus 6, 9 e 15, o Senhor Jesus lá orou. Como é que orou mesmo a oração lá de Jesus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Eu quero chamar a atenção para esse assim como. E não nos deixe cair no mal, certos irmãos conhecem bem o texto. Irmãos, esse texto é muito interessante. Sabe por quê, irmãos? Os irmãos lembram da parábola do credor incompassivo? Os irmãos lembram, não lembram? Meia dúzia balançou a cabeça, né? Tem gente precisando ler a parábola do credor incompassivo. Essa parábola, irmãos, ela é extraordinária. Essa parábola é extraordinária. Porque nós temos ali a história de dois devedores. Temos dois devedores. Um devia 10 mil talentos. Irmãos, isso é uma fortuna incalculável. Incalculável, porque um talento equivale, mais ou menos, acho que a 6 mil denários. Um denário é o salário de um dia de trabalho. Um denário. Então, vejam bem, um denário. Um talento equivale a 6 mil denários, ou seja, um talento equivale a 6 mil dias de trabalho. 10 mil talentos são 60 milhões de dias de trabalho. É uma coisa colossal, irmãos. Essa dívida, ela correspondia a 375 toneladas de prata, ou mais ou menos 175 toneladas de ouro. Esse devedor conseguiria pagar uma dívida dessa, nem que ele vivesse 1000 vidas. Não teria como, porque é um número astronômico de dias de trabalho. Mas só que ele também tinha um crédito junto a o outro devedor, que devia a esse devedor. Só que a dívida que esse outro devedor devia a ele era equivalente a 100 dias de trabalho, ou 3 meses, ou 30 gramas mais ou menos de ouro, 15 gramas de ouro, ou 30 mais ou menos de prata. Então, a dívida do primeiro era absolutamente impagável. Mas, ainda assim, ele foi perdoado. Mas a dívida que ele tinha, a dívida que aquele outro lhe devia, que era absolutamente desprezível diante do que ele alcançou, diante do perdão que ele alcançou, ele não perdoou. Ele reteve o perdão. Então vejam que coisa interessante, a dívida dele era impagável, porque seriam muitas e muitas vidas necessárias para que ele trabalhasse pagando aquela dívida, e ele foi perdoado, e o outrozinho que devia algo desprezível, ele não perdoou. E, irmãos, sabe o que essa parábola nos ensina? Sabe quem é esse devedor que obteve um perdão de uma dívida impagável, mas não perdoou a dívida desprezível? É você. Você fala, pô, mas sou eu? É você mesmo, sou eu.
É cada um de nós que recebemos de Deus o perdão por uma dívida impagável que tínhamos com Ele. E muitas vezes, irmãos, retemos o perdão, seguramos o perdão de algo desprezível que aconteceu com alguém em relação a nós. Nós tínhamos uma dívida impagável com o Senhor e recebemos dele o perdão e a sua misericórdia. Uma vez que já condenados sumariamente, sem recurso, de alguma forma, nos voltamos para Deus e clamamos por esse perdão, clamamos pela misericórdia de Deus, e Deus nos concedeu. E muitas vezes, irmãos, esse mesmo gesto de perdoar e demonstrar misericórdia, deixamos de fazer a quem de nós o requer. Mais que depressa, irmãos, corremos a nos afastar da situação para não perdoar, ou para não recomeçar, ou para não permitir que o Espírito Santo de Deus haja em minha vida, de forma que a unidade e a comunhão sejam promovidas. Eu almejo perdão e por ele clamo, mas fecho meus ouvidos ao clamor de quem os pede a mim. Os irmãos lembram-se de Jonas no ventre do peixe? Jonas era o tal, né? Quis dar lá uma de malandro e tal, escapuliu daqui e dali, mas acabou nas mãos do Senhor. E é interessante que quando Jonas se viu apertado lá nas profundezas do oceano, no ventre do peixe, o que ele fez? Mais do que depressa, ele correu para Deus. Senhor, eu clamo, misericórdia, me perdoa e dá um jeito de me livrar disso aqui. E Deus atendeu. E aí foi interessante, porque aí Deus falou, agora você vai lá e prega, faz o que eu estou mandando. Aí ele foi lá, pregou e ficou lá resmungando. Poxa vida, mas eu tive aqui que vir pregar para esse pessoal é ruim demais, esse pessoal não vale nada. O que eu tenho a ver com essa história desse pessoal que persegue o nosso povo, que são cruéis? E ficou lá resmungando e se lamentando com Deus. E Deus falou para ele, Jonas, é justo que você faça isso? Eu te dei perdão e misericórdia, agora você não quer dar perdão e misericórdia a essas vidas que podem ser desprezíveis para você, mas são importantíssimas para mim? É justo isso? Então, irmãos, muitas vezes nós olhamos para alguém, nós voltamos os nossos olhos para alguém, nós podemos achar que aquela pessoa não merece nada de nossa parte, mas ela merece tudo de Deus, e merecendo tudo de Deus, merece tudo de nós também, inclusive o nosso perdão, o nosso amor e a nossa compaixão. Imaginem, irmãos, se Deus cobrasse de nós o que devemos a Ele. Se Ele nos tratasse com o mesmo rigor e com a mesma severidade que muitas vezes tratamos uns aos outros, nossa sorte seria terrível, pois somos devedores totalmente insolventes, ou seja, incapazes de pagar qualquer dívida para com Deus. Só por meio do amor de Deus e pela graça de Cristo, nossa dívida pôde ser paga e fixada na cruz de Cristo. Alcançamos, por intermédio dele, o perdão, a salvação e a comunhão entre os santos do Senhor. Assim, querido, como você pode querer a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, se você nega o próximo, não o amando, não o perdoando, não contribuindo para a unidade, não chamando para a comunhão, para a alegria que há em Deus? Então eu quero agora voltar àquela oração, e aquela expressão, o assim como, quando nós oramos a Deus e usamos esta frase e usamos essa expressão dizendo, Pai, perdoa-me, como eu perdoo aqueles que me devem. Isso significa, irmãos, que nós estamos declarando a Deus, perdoa-me, ó Pai, porque eu perdoo, assim como eu perdoo. Então eu estou dizendo a Deus, Senhor, não me perdoa assim como eu não perdoo. Vejam, irmãos, que essa expressão é muito interessante, nós devemos atentar para ela. Se eu peço a Deus que me perdoe como eu perdoo, eu estou pedindo a Deus que não me perdoe como eu não perdoo. Você oraria assim? Evidentemente que não, mas é o que cada um de nós fazemos. Quando negamos o perdão a alguém que nos magoou, nós somos perdoados por Deus na exata medida em que perdoamos os nossos devedores, o próximo ou a todo e qualquer outro que necessite do nosso perdão, do nosso amor e do nosso carinho. Lá em Mateus 6,15, quero ler para os irmãos, nos diz o seguinte,
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Vejam, irmãos, porque se perdoardes, se não perdoardes, vai ficar na saudade também. Não vai ter perdão também. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, nós nunca amaremos o próximo como a nós mesmos se nós não amarmos a Deus de todo o nosso coração, se não amarmos a Deus em primeiro lugar, porque amar a Deus em primeiro lugar exige de nós uma conduta compatível com os ensinamentos bíblicos, e um deles é o perdão, pois da mesma forma que o rancor gera divisão, o perdão gera comunhão, o perdão restaura a comunhão, o perdão restaura relacionamentos, tudo isto a partir dos nossos olhos voltados para Cristo, no corpo de Cristo e nas nossas vidas como servos do Senhor. Só deve haver lugar para comunhão, nunca para divisão, pois Cristo é o exemplo máximo de amor e de perdão. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos em Cristo a perfeição absoluta de Deus e do homem. Vemos em Cristo a perfeição de Deus, porque Cristo é Deus. E vemos em Cristo a perfeição do homem como ele deve ser. Cheio de amor, cheio de santidade, perdoador e misericordioso. Cristo é o nosso exemplo e, portanto, para ele devemos olhar. Certamente, queridos, fica claro para cada um de nós que boa parte dessas qualidades que Deus compartilhou conosco ao nos fazer a sua imagem e semelhança, elas desaparecem na medida em que deixamos de perdoar e promover a unidade da igreja e promover a comunhão entre todos nós. Seja por puro capricho, por orgulho, seja por que motivo for. Isto porque quando nós não perdoamos, irmãos, quando nós agimos assim, nós não demonstramos amor, não demonstramos misericórdia, não demonstramos o perdão. E aí nós acabamos nos vendo diante de um certo dilema, porque nós começamos a nos confrontar com dois tipos de amor. O amor entre nós mesmos, movidos pelo nosso orgulho, e o amor por Cristo. E aí eu devo me perguntar o seguinte: qual deles eu porei em prática? Se nós olharmos para nós mesmos e nos amarmos mais do que a Cristo, nós vamos perder ambos. Porque eu estarei em pecado e perderei o amor próprio. E também me afastarei de Cristo, porque eu estou desobedecendo e desdenhando os seus ensinamentos. Porém, quando nós olhamos para Cristo e o amamos mais do que nós mesmos, nós vencemos o pecado e engrandecemos o nome do Senhor. E assim acontecendo, nós promoveremos a unidade, a comunhão e a alegria. Quando amamos mais a Cristo que a nós mesmos, nós compreendemos, irmãos, que Ele está no controle das nossas vidas, que devemos viver para a honra e glória do nome do Senhor e, consequentemente, nos comportamos como Ele espera de nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver de acordo com a dignidade do Evangelho, porque há no Evangelho, irmãos, uma dignidade que nos chama à unidade, que nos chama ao perdão, que nos chama à comunhão. Isso é altamente relevante, irmãos, para nós. Em razão de que nós estamos aqui, a cada domingo, cultuando, prestando um culto a Deus. E por vezes nos vemos diante de uma situação um tanto quanto insólita, um tanto quanto inglória, porque nós cantamos louvores a Deus, mas não os praticamos. Nós lemos a palavra de Deus, mas não a vivemos. Nós oramos e não nos curvamos diante de Deus. Nós pedimos e não recebemos, certamente porque estamos muitas vezes presentes em corpo, mas longe em alma da presença do Senhor Jesus.
porque estamos nos amando demais para deixar que Cristo reine em nossas vidas e em nossos corações. Mas ainda assim, aqui estamos, domingo após domingo, e alguns poucos bem-aventurados às quartas-feiras também. Quarta-feira passada, tínhamos aqui acho que uns 15, talvez 20, e quarta-feira é culto a Deus, irmãos. Quarta-feira é culto, como é culto hoje. Então, irmãos, eu considero particularmente inadmissível que irmãos que não tenham um compromisso, porque há muitos irmãos que estudam, há irmãos que trabalham, há irmãos que têm ocupações e não podem estar aqui. Mas se você pode estar aqui quarta-feira, irmão, esteja. Porque quarta-feira é culto. Por que não podemos ter um culto quarta-feira como temos um culto domingo? Então, queridos, nós devemos pensar sobre isso. Estamos aqui sempre prestando um culto ao Senhor, mas por vezes a verdadeira marca desse culto que prestamos a Deus é um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de pesares, ou cheio de inconformismo por situações pelas quais passamos na vida. A consequência disso é que prestamos um culto a Deus, eu diria que não um culto sem valor, mas um culto um tanto quanto manco, claudicante, um culto prejudicado, pois vazio na sua maior essência, que é a contrição, a marca de um verdadeiro culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus, irmãos, não se faz por espalhafato, por gritaria, por som alto, por estripulias que são feitas no púlpito. Respeitamos quem faz assim, mas a nossa visão de um culto a Deus é o culto da contrição, é um culto que eu presto a Deus com contrição até sozinho. Eu e Deus cultuo ao Senhor. Há muito culto à moda Caim, que ao prestar seu culto a Deus, olhava somente para si mesmo e não para Deus. Ele estava com o coração tão cheio de mágoa, tão cheio de inveja, tão cheio de rancor, cheio, portanto, de trevas. Por isso o culto dele foi rejeitado, pois era um culto falseado pela total ausência de amor e contrição a Deus. E, irmãos, Deus é justo sempre. Vejam que Deus foi justo com Caim. Deus chamou-o e o alertou. E falou com ele lá em Gênesis 4:7. Olha aqui, se você proceder corretamente, se você prestar um culto a mim, com contrição e com um espírito de lealdade e amor a mim, eu não vou te abençoar, eu não vou te aceitar teu culto. Foi isso que Deus fez. Deus o alertou antes de ele se deixar se envolver pelo ódio e acabar por matar a seu irmão. Que tipo de culto temos prestado a Deus? É interessante notar, irmãos, que nós cremos em Deus, cremos em Cristo, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nos trazida por meio dos ensinos apostólicos e por meio de outros grandes homens de Deus e a atuação do Espírito Santo, mas muitas vezes não damos a importância que deveríamos dar à palavra do Senhor, como os apóstolos deram, que morreram, e tantos outros servos de Deus que morreram em defesa dessa palavra. O modo como nós exercemos a nossa prática cristã, o modo como vivemos a nossa vida cristã, ele recomenda ou desacredita a nossa fé e a nossa relação com Deus. Não adianta nós demonstrarmos um zelo externo com a palavra de Deus, não adianta levantar vozes, altos clamores, hinos e adorações, caras e bocas, como por vezes acontece, se nós não amamos verdadeiramente a Deus e não prestamos a Ele um culto cheio de contrição. Especialmente porque neste culto que age em nossas vidas, nós perdoamos. E o perdão, irmãos, a unidade, o perdão o perdão não é um pedido de Jesus, não. Jesus não pediu, olha, quebra o galho aí, perdoa o seu irmão, perdoa a sua irmã, perdoa o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Jesus mandou. O perdão é mandamento para as nossas vidas. E isso está lá em Lucas 17, versículos 3 e 4. Eu quero ler para os irmãos este texto. Lucas 17, versículo 3 e 4, que nos diz o seguinte: acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado, reflitam, pensem. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aqui não diz, pensa se você vai perdoar ou não. Aqui diz,
perdoa. Aí prossegue. Se por 7 vezes no dia ele pecar contra ti, o cara tem que ser ruim, né? Num dia só, já pecar 7 vezes contra o outro, faça-me o favor também. Mas ainda assim, se ele pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, perdoa-me, perdoa-lhe. Então, o perdão é um mandamento de Deus para nós. Nós não podemos fazer como os fariseus faziam, né, que tinham uma aparência religiosa maravilhosa, né? Eram perfeitos em tudo. Só que, como Jesus mesmo os classificou, não passavam de sepulcros caiados, de hipócritas, porque prestavam a Deus um culto falso, longe, muito longe daquilo que Deus esperava. E por que o mandamento é um perdão? Porque através do perdão, por meio do perdão, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da família, a unidade dos nossos relacionamentos, elas são construídas e nos levam à comunhão e à verdadeira celebração ao Senhor, em verdadeiro culto a Deus. E assim as pessoas conhecerão que nós somos de Deus e que Deus é uma realidade. Nós estamos aqui na presença do Senhor, quando poderíamos estar em qualquer outro lugar. Estamos aqui cultuando a Deus, e como Jeremias 31:3 diz, né, porque o Senhor nos atraiu para cá. Você não veio aqui, querido, por um mero acaso, pelo trabalho do acaso, mas você veio aqui porque Deus o trouxe aqui, porque Deus quer falar este coração, ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. E talvez este seja um momento de nós voltarmos para Deus os nossos olhos, porque Deus quer sempre nos ensinar algo a respeito do seu amor, a respeito do perdão, a respeito da comunhão. E assim, dar a cada um de nós uma oportunidade para repensarmos as nossas vidas, repensarmos o caminho que estamos trilhando, repensarmos o local para onde estamos indo, o local para onde estamos caminhando. Deus nos chamou aqui para nos mostrar que nós podemos recomeçar, que nós podemos acertar, que nós podemos refazer laços, que nós podemos reconstruir famílias, que nós podemos abrir mão de determinados pontos de vista para perdoar uns aos outros e nos unirmos definitivamente em comunhão ao corpo de Cristo e à igreja, prestando ao Senhor um culto verdadeiro, sincero e com Cristo. Na união do corpo de Cristo, o culto encontra seu máximo de significado quando é prestado por todos com entrega, com sinceridade, com verdade. E Deus quer mostrar isso, queridos irmãos, a cada um de nós. Deus quer mostrar isso a você. Porque Deus quer mostrar, revelar a você todo o seu amor. Porque Deus já revelou quem Ele é. Deus já revelou quem você é. Agora é preciso que você creia, que você confie, que cada um de nós entreguemos nossas vidas a Deus, de maneira que Ele trabalhe em nossos corações e em nossas vidas. E eu acho isso maravilhoso, irmãos, porque nós vemos religiões manifestando-se, né, com argumentos e com práticas de violência, de convencimento à força. E Deus não é assim. Deus não trabalha com violência. Deus não trabalha com a invasão de vidas e corações. Deus trabalha em nossas vidas, irmãos, com brandura, com palavras suaves ao nosso coração. Deus trabalha com amor. Deus bate suavemente a porta do seu coração. Ele não invade o seu coração nem a sua vida. Ele bate e fala com você, olha, se você quiser abrir a porta da sua vida e quiser estabelecer a comunhão comigo, eu vou entrar e nós vamos nos alegrar, vai haver uma festa. A glória de Deus e sua presença divina nos atraem para Ele, irmãos, e nos convencem brandamente a irmos ao encontro dEle, e isso é algo maravilhoso. Mas é preciso que atendamos a esse convite, que abramos os nossos corações, que estejamos com os corações abertos para as benéficas ações de Deus em nossas vidas, porque Ele está nos esperando, Ele está nos aguardando, Ele está de braços abertos para nos acolher e nos amar.
Enquanto há pessoas que estão se deixando ser atraídas e arrastadas para o lamaçal do pecado, da tristeza, da infelicidade, das discórdias, no egoísmo, nos vícios, na imoralidade, na individualidade. Deus nos arrasta, nos atrai para Ele com sua bendita presença, para a prática do exercício do amor, do perdão, da misericórdia, da comunhão e do recomeço. Há vidas em família, há vidas inteiras, há famílias inteiras sendo destruídas pelas divisões proporcionadas por tanta coisa ruim, por ideologias, por partidarismo, por secularismo, por sentimentos de ódio, de vingança. Mas você não, querido, sua família não, querido, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus o atrai para as bênçãos que há nele. Você pertence ao Senhor, a sua vida pertence ao Senhor, a sua família pertence ao Senhor. E quem pertence a Deus não é escravo do pecado e nem para ele será arrastado, porque nós fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo, que nos cobre e que nos livra da condenação e de todo pecado. Então, queridos, se você está aqui hoje, Deus o trouxe aqui. Deus o trouxe porque Ele o ama e Ele convida você. Olha, deixe-se atrair por mim. Não resista. O seu lugar é aqui. O seu lugar é ao meu lado e eu nunca o deixarei. Então aproveite este momento de culto e faça dele uma oportunidade de comunhão com Deus. Faça com ele uma oportunidade de reflexão de como as suas práticas cristãs o têm levado para mais perto de Deus, para mais próximo de Deus, e estando mais próximo de Deus, como isso tem transformado a sua vida e os seus relacionamentos. Entregue a Deus tudo que você tem, entregue a Deus os seus planos, os seus dias, a sua família, os seus relacionamentos, entregue a Deus a sua vida, porque entregando a sua vida a Deus, você está entregando tudo. E aí sim, você estará prestando um culto ao Senhor, um culto em espírito e em verdade, porque conforme Jesus falou em João 4, 23, 24, porque importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. O verdadeiro culto a Deus, ele se mede pela transformação daquele que cultua. E essa transformação, queridos, ela passa pelo perdão, ela passa pela unidade, ela passa pela comunhão. O verdadeiro culto a Deus, ele tem que provocar em nós transformação a partir do toque da pessoa do Espírito Santo. Porque se nós estamos aqui, se nós cultuamos a Deus, se cantamos, se ouvimos, se lemos a palavra de Deus, mas saímos daqui como entramos, sem nenhum tipo de experiência com Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós temos que repensar a nossa relação com Deus e o culto que temos prestado a Ele. O verdadeiro culto produz em nós um sentimento de alegria, de renovo, de paz, que nos leva, que nos move em direção à comunhão com Deus e com os irmãos e com os nossos. Nesse ambiente, queridos, só pode haver lugar para exaltação do nome de Deus. E sentimentos contrários a isso devem ser banidos de nossa vida, devem ser abandonados para que haja em nossas vidas, para que a nossa vida reflita um verdadeiro culto ao Senhor, por meio de louvor, gratidão e comunhão entre nós. Não há comunhão sem perdão, pois a falta de perdão cria uma barreira entre os servos de Deus, e isso impede o verdadeiro culto e a verdadeira comunhão. A igreja é uma comunidade de pessoas restauradas, que celebram a comunhão por meio do perdão, em verdadeiro culto ao Senhor. Então, querido, eu quero perguntar a você, que tipo de culto você tem prestado a Deus? Um culto cheio de contrição, onde você sai daqui com as suas forças renovadas? Ou um culto vazio, sem grande significado para você e para Deus? O culto deve conduzir ao engrandecimento de Deus, à transformação da minha vida e à comunhão com os salvos. Para isso, nós não podemos prestar a Deus um culto de faz de conta e sermos com Deus insinceros, porque Ele nos conhece.
E não é isso que ele espera de nós, especialmente com relação ao perdão, que é o caminho para a paz, que é o caminho para a alegria, que é o caminho para a restauração, que é o caminho para a comunhão. O verdadeiro amor ama a pessoa do jeito que ela é, e não como nós gostaríamos que ela fosse, né? Porque seria muito fácil, puxa vida, se o fulano ou Beltrano, ou seja lá quem for, fosse exatamente do jeito que eu queria, eu ia amar demais. Só que não é assim. As pessoas são do jeito que elas são. E nós precisamos, irmãos, amá-las do jeito que são, demonstrar a elas o nosso amor, porque um dia elas não estarão mais aqui. E aí não vai adiantar nada você chegar lá na beira do caixão e ficar chorando, porque já era, acabou. Então, nós devemos amar as pessoas como elas são e devemos dizer isso a elas. Devemos até ser sinceros. Olha, eu não gosto disso, mas ainda assim, eu te amo. Isso é algo maravilhoso, irmãos, e é só o Evangelho que proporciona. Deus sonda o nosso coração, Deus sonda nossos sentimentos. Ele nos conhece e sabe o que se passa em nosso ser. Portanto, de nada adianta fazermos uma encenação espiritual para Deus, pois Ele sabe tudo que precisa ser mudado. E Ele sabe o quão distante da sinceridade pode estar o culto que a Ele prestamos. Em João 25:15, eu acho esse texto também maravilhoso. Aliás, eu acho toda a Bíblia maravilhosa. Toda hora eu falo que esse texto é maravilhoso, é porque a Bíblia é maravilhosa, né? Mas eu acho interessante que em João 25, quando o apóstolo Pedro, ele sai daquela grande pesca e ele vai ao encontro do Senhor Jesus na praia, né? Jesus já tinha acendido a fogueira. E aí ele falou com Pedro, olha, vai lá, pega uns peixes e traz aqui, porque eu vou preparar esses peixes. E aí tem o seguinte, você vai sentar aqui, nós vamos ter uma conversa, eu e você. Eu imagino que Jesus tenha falado isso com o apóstolo Pedro, que queria ter uma conversa séria com ele, porque algumas coisas precisavam ser reavaliadas. Algumas coisas na vida do apóstolo Pedro precisavam ser mudadas. E ele tinha que passar por uma conversa com o Senhor Jesus. E então, um pouco adiante, na sequência, né, o Senhor Jesus, chamando Pedro lá num particular, né, pergunta ele, Pedro, você me ama? E aí Pedro responde, mas é claro que eu amo. E Jesus repete. Eu imagino que Jesus tenha dado um tempo para ele refletir, né? Jesus não foi perguntando direto. Então, vamos deixar ele pensar um pouquinho para ver se isso é uma verdade. E Jesus espera e pergunta de novo, Pedro, você me ama? E deixa ele lá pensando. E o apóstolo Pedro, entre uma e outra resposta, vai colocando diante de si mesmo a realidade do relacionamento que ele tinha com Cristo. E Jesus, uma terceira vez, pergunta, Pedro, você de fato me ama? E aí, meus irmãos, acontece algo maravilhoso. Porque nesse tempo o apóstolo Pedro reavalia o seu relacionamento com o próprio Deus que estava ali diante dele. Amavelmente conduzindo seus passos para uma verdadeira experiência com ele. E aí Pedro rasga o coração e entende que Deus tinha um propósito para ele. E aí ele atende o chamado do seu Senhor e responde com um coração totalmente contrito. E ele presta um culto maravilhoso a Deus com uma única frase, dizendo, Senhor, eu te amo, e isso é verdade. De todo o coração eu declaro que eu te amo. Então Jesus lhe diz, então agora você vai me prestar um verdadeiro e sincero culto. Pastoreie os meus, cuide dos meus e os encaminhe a uma vida de contrição, de perdão, de unidade e de comunhão comigo. E há uma transformação maravilhosa na vida do apóstolo Pedro. Como todos nós sabemos. Hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está falando com você. Jesus está te chamando, como chamou o apóstolo Pedro, para uma conversa. Ele está falando para você, olha, chega aqui, meu amigo, que a gente precisa ter uma conversa. Chega aqui, minha filha, que a gente precisa ter uma conversa. Porque você precisa acertar alguns detalhes
na sua vida, para que o culto que você me presta não seja um culto vazio, ou seja, para que ele seja um culto aceitável. Então, querido, sabe aquele problema que você tem com o seu filho? Perdoe. Não importa o que seja, perdoe. Você fala, mas é muito difícil. Com Jesus não tem nada difícil. Sabe aquele problema que você tem com a sua esposa? Perdoe. Aquele problema que você tem com o seu marido? Perdoe. Sabe, meu querido filho, aquele problema que você tem com seu pai ou com a sua mãe? Perdoe. Sabe aquele peso que você carrega pela vida fora? Livre-se dele. Sabe aquele sofrimento que tem machucado o seu coração? Liberte-se dele. Sabe aquela ansiedade que tem arrastado vidas para a infelicidade? Entregue-a a Cristo, porque Cristo vai carregá-la para você. Sabe aquele pecado que o persegue? Confesse-o e abandone-o. E aí sim, seu culto será um culto aceitável a Deus. Talvez hoje seja o dia de você abandonar o culto à moda Caim e prestar um culto à moda do apóstolo Pedro. Talvez hoje seja o dia de você declarar a Deus que o ama e que o quer, e quer viver por Ele, para Ele, com Ele. E aí o seu culto chegará a Deus como cheiro suave de arrependimento e contrição. Talvez hoje seja o dia de você prestar um culto a Deus com apenas uma frase, declarando ao Senhor o seu amor incondicional por Ele. E dizer a Ele, Senhor Jesus, verdadeiramente eu te amo e estou disposto a repensar os meus caminhos, a minha relação com a minha família, a minha relação contigo e a relação com a igreja. O resto, queridos, é decorrência dessa maravilhosa e poderosa declaração. Pois se amamos a Deus em primeiro lugar, Ele nos perdoa, Ele nos convida. Venham e andem comigo e caminhem comigo, porque eu é quem vou conduzi-los. E quando caminhamos com Deus, a alegria, a paz, a perdão, a unidade, a celebração e a comunhão em um culto sincero, verdadeiro, contrito e agradável ao Senhor. Então, querido, eu quero encerrar dizendo para você, se você precisa, queridos, responder a pergunta do Senhor Jesus, como o apóstolo Pedro respondeu, o Senhor Jesus perguntando, olha, você me ama verdadeiramente? Você de fato me ama? Você quer prestar a mim um culto verdadeiro, um culto puro, sincero e concreto? Olhe para mim, esteja comigo, caminhe comigo. Talvez você precise recomeçar algo em sua vida. Talvez você precise reconstruir um relacionamento na sua família. Talvez você precise reconstruir um relacionamento aqui, entre nós, entre irmãos. Talvez isso lhe pareça muito difícil, mas quando prestamos um culto sincero a Deus, quando prestamos um culto sincero ao Senhor, Ele nos dá força para mudar, Ele nos dá graça para prosseguir, porque temos a certeza de que há um clamor de um coração contrito, a resposta de Deus vem. Deus o atraiu até aqui e Ele o convida, vem a mim, entregue a sua vida, entregue os seus caminhos, entregue os seus propósitos e recomece, e refaça, e receba meu amor, receba meu perdão. Faça parte desta bênção, que é a bênção da unidade, que é a bênção da comunhão, que é a bênção da celebração da vida em Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a que você abaixe a sua cabeça e que você ore ao Senhor neste instante. E que você, querido, reflita neste momento. Será que nesta manhã há algo em seu coração que precisa ser mudado? Será que há algo que o tem impedido de prestar um culto sincero ao Senhor, um culto cheio de alegria, um culto transformador para a sua vida, para os seus relacionamentos?
Olha, se Deus está falando ao seu coração, é porque você precisa. Deus não move o coração de ninguém à toa. Deus toca o coração daquele que precisa. E é fato que todos nós precisamos. Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Todos nós precisamos da graça do Senhor, do toque do Senhor em nossas vidas. Mas de maneira específica, queridos irmãos, querida irmã, se há algo em seu coração que o tem impedido de ter uma verdadeira relação com Deus, um verdadeiro relacionamento com Deus, um verdadeiro relacionamento cheio de paz, amor e alegria com sua família, com seus irmãos em Cristo, agora é a hora de você prestar um culto verdadeiro a Deus, um culto cheio de verdade, cheio de sinceridade, cheio de contrição, dizendo ao Senhor: Senhor, eu te amo, Senhor Jesus, eu te amo, e eu quero entregar esta situação nas tuas mãos, porque eu creio no teu poder, eu creio no teu amor, eu creio na tua graça, eu creio que o Senhor me dará forças para resolver, para perdoar, para promover a unidade, para estabelecer uma comunhão maravilhosa, bendita e abençoadora contigo. Querido, se você quer orar por isso nesta manhã, eu quero pedir que você levante a sua mão. Eu quero orar por você, quero pedir a bênção do Senhor para você. Será que há alguém aqui nesta manhã que quer colocar alguma situação diante do Senhor, com fé e confissão, dizendo: Senhor, eu quero a tua bênção, eu preciso da tua bênção e da tua graça. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lá mais alguém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, querida. Deus abençoe. Deus abençoe também, querido. Ah, mais alguém entregue. Deus abençoe, queridas. Deus abençoe. Ah, mais alguém. Deus abençoe. Deus abençoe. Entregue a Deus. Entregue a sua vida no altar do Senhor. Vamos nos pôr em pé, irmãos, e vamos cantar juntamente com o grupo de louvor esta situação. E durante o tempo deste dia, vamos continuar colocando diante de Deus tudo aquilo que vai em nossos corações, prestando a Ele um culto verdadeiro e sincero. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nós vamos orar nesse instante, irmãos queridos. Eu gostaria de convidar o irmão Ramon, tá bom, Ramon, para você vir aqui. Ramon vai nos levar a Deus em oração, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, pedindo que a graça de Deus, que o derramar da graça de Deus, ele seja uma realidade na sua vida, e que nós possamos, irmãos, a cada instante andar com Deus, porque a verdadeira vitória consiste em andar com o Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nesta hora
Te pedimos, ó Deus, que os nossos corações estejam abertos não só a ouvir a Tua palavra, mas a vivermos a Tua palavra. Que, Senhor, Tu possa, Senhor, quebrantar o nosso coração para que o perdão ele seja fluido no meio da Tua igreja. Que a comunhão, ó Deus, invada os nossos corações. E que, Senhor, o Teu Santo Espírito possa ter liberdade para agir hoje. Te pedimos, ó Deus, que Tu, Senhor, restaure lares, que Tu, Senhor, cuide das famílias, que Tu, Senhor, reavive a chama do primeiro amor no coração dos Teus filhos, das nossas vidas, e que, Senhor, ó Deus, aquilo que ouvimos hoje seja uma prática diária, ó Deus, e que possamos, ó Deus, no fim dizer que temos perdoado assim como Tu nos perdoou. Te pedimos, ó Deus, que a cada dia, ó Deus, a Tua igreja viva em unidade, que, Senhor, nada daquilo que virá ou que vamos ouvir ao longo desse ano, Senhor, possa nos impedir de dizer que somos uma família unidos no amor do Senhor Jesus. É o que te pedimos, te agradecendo, ó Deus, por este culto em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.